Gostaríamos de saudá-los e dar as boas-vindas. Eu sou Marek Burmeister e trabalho no ASW em Berlim. Ação Mundo Solidário. Vou coordenar as atividades nesta noite. Alguns avisos técnicos, antes de mais nada, para o nosso público, perguntas, dúvidas, comentários. Aproveitem o aplicativo QIA, que é Perguntas e Respostas. A minha colega Amelie, ela vai se ocupar de coordenar as perguntas, vai fazer uma triagem e depois disso, depois das apresentações e dos comentários, ela vai apresentar essas perguntas, levando-as ou trazendo-as à nossa mesa. Sintam-se à vontade de fazer uso dessa função, perguntas e respostas, elas são respondidas. Nós vamos ter tradução simultânea hoje. Para ativar essa função, é preciso clicar no globo, onde vão selecionar o canal português ou alemão. Dependendo da sua preferência, os idiomas de hoje são português do Brasil e alemão. Selecione o canal certo para ouvir a interpretação simultânea. Isso da minha parte. Nós vamos gravar essa atividade, esse evento, só para que estejam informados. Todos prontos? Que bom que estamos conosco, principalmente saudamos a Daniela, e o Guilherme e o Thomas, que vão compor a mesa. E dentro em breve serão apresentados. Em poucas palavras, os que não conhecem a Ação Mundo Solidário, a Ação Mundo Solidário existe há mais de 60 anos. Somos uma organização não governamental de cooperação para o desenvolvimento. Apoiamos parceiros no Brasil, na Índia, na África Ocidental, em Zimbábue e no Saara Ocidental. Apoiamos a luta pelos direitos humanos, a mulher, a luta das mulheres e organizações que lutam pela defesa do meio ambiente. Todos os parceiros que estão conosco são organizações independentes, não temos representações nesses países, não, nossos parceiros são da terra em que ajudamos, em que trabalhamos. Eles que tomam a frente, eles conhecem melhor a situação local do que qualquer ONG internacional que possa vir a trabalhar em outras regiões do mundo. Isso sobre a Ação Mundo Solidário. Essa noite, vejamos a programação da noite. Nós vamos falar sobre a luta pela justiça climática no Brasil. O Sul Global, historicamente falando, é aquela parte do mundo que menos contribuiu para a crise climática e que, ao mesmo tempo, é a parte do mundo mais afetada pelas mudanças climáticas. Essa crise climática ela é causada por um sistema econômico global que despreza o ser humano, explorando o ser humano e a natureza no sul global. No norte global e principalmente no sul global e nos países emergentes. A proteção do clima mundial não é uma questão ambiental só, é uma questão de justiça, que vai muito além da questão da natureza em si. Hoje nós vamos avaliar quais as implicações disso para o Brasil. Vamos conversar com representantes da sociedade civil. O governo brasileiro, na COP26, anunciou que vai parar o desmatamento e até 2050 vai se tornar climaticamente neutro, emissão zero. Não obstante, a política ambiental do governo Bolsonaro deixa muitas dúvidas. Ninguém acredita nessas promessas feitas na COP26. Por isso, cabe a nós perguntar qual é o futuro da Amazônia, o que podemos
esperar das políticas mundiais em termos de clima? Os nossos parceiros no Brasil, apesar de todas as restrições e repressões que sofrem, lutam contra a política climática do governo Bolsonaro. E cabe a nós descobrir o que nós podemos fazer aqui no Norte Global, o que podemos fazer para apoiá-los, para lhes dar respaldo, um apoio nessa luta pela justiça climática. São essas as perguntas que vão ser debatidas nesta noite. Por isso, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Estamos a Daniela Silva, nosso parceiro Xingu Vivo para Sempre. Ela é militante que luta por uma indenização justa dos atingidos pela barragem de Belo Monte. Além de manifestações, ela apoia mulheres que perderam suas terras. Essas mulheres reclamam seus direitos perdidos em função da barragem. O segundo convidado é o Guilherme Carvalho, que trabalha na FASE, apoia pequenos agricultores e outras populações na Amazônia na luta contra as promessas vazias das plantações de óleo de dendê, parte das atividades da organização FASE. Além disso, dou as boas-vindas a Thomas Fatoyer. Ele é consultor e autor. De 1995 a 2010, ele viveu no Brasil, no final como representante da Fundação Heinrich Böll, ligada ao Partido Verde, na cidade do Rio de Janeiro. É membro do Comitê Programático da Ação Mundo Solidário e diretor da COBRA, Cooperação Brasil, com muitas publicações sobre o Brasil. Quanto às teses e perguntas, Daniela, você acompanha de perto os problemas e as lutas das pessoas, principalmente no Rio Xingu e em toda a região amazônica. Quais são os maiores desafios que você vê? Quais os maiores desafios da sociedade civil? Boa noite, aqui no Brasil, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que nunca foi tão importante debater essa pauta climática, né? Então, a gente está terminando, estamos saindo de uma COP, né? A gente acredita que, infelizmente, vai ser só mais uma conferência do clima e que os acordos não vão ser cumpridos, né? Eu acho que o maior desafio hoje aqui no Brasil para nós é lutar contra esse governo fascista, né? O governo de Bolsonaro, né? Que inclusive se aproveitou da pandemia para acelerar os processos destrutivos aqui na nossa região, né? Desmatamento, articulação para a construção de grandes projetos, como a mineradora Belo Sangue, na Volta Grande do Xingu. E hoje o nosso maior desafio mesmo é ter essa visibilidade, ter esse espaço, essa incidência no campo internacional, né? Porque no Brasil hoje a gente vê as instituições que deveriam proteger o meio ambiente, como o IBAMA, as instituições que deveriam proteger os direitos indígenas, a FUNAI, sendo conduzidas para uma política mesmo do genocídio, de ecocídio, que é o que propõe o governo Bolsonaro. Vielen Dank, Daniela. Guilherme, eine weitere Frage. Wie versucht die brasilianische Zivilgesellschaft, sich für mehr Klimagerechtigkeit einzusetzen? Was passiert in Brasilien und wie agiert die Zivilgesellschaft auch international? Wie vernetzt sie sich? Guilherme, como atua a população civil
como atua a população civil no Brasil e como atua em rede para melhorar como enfrentar essa política do governo Bolsonaro. Bem, boa noite para vocês aí na Alemanha. É preciso, antes, para entender um pouco como é que nós estamos nos organizando, é preciso entender um pouco esse contexto do que está colocado hoje aqui no Brasil. O Bolsonaro, ele faz parte de um bloco de poder hoje que controla o Estado brasileiro, e a questão que, para nós, é uma das mais relevantes no entendimento do que é o contexto político no Brasil, é de que hoje nós temos uma situação em que, por conta das ações do governo Bolsonaro, principalmente em relação à Amazônia, grupos criminosos passaram a atuar com maior liberdade e desenvoltura na região. Hoje, o que você tem no Brasil e na Amazônia em particular diversos grupos criminosos que passaram a ter ações coordenadas em busca de se apropriar de extensões de terra cada vez maior na região e de explorar os seus recursos. Então, hoje, você tem uma espécie de consórcio do crime que se vê incentivado e estimulado pela própria ausência de política do governo Bolsonaro para demarcação de terra indígena, para demarcação de áreas protegidas, proteção às comunidades tradicionais, e mesmo na resolução dos graves problemas fundiários que existem aqui na região. Então, hoje, você tem esse crime organizado, este sim, muito bem articulado em rede, que pressiona as comunidades, que faz ameaça, que invade território, que faz a exploração ilegal de madeira, o garimpo clandestino, que ameaça lideranças, que faz uma campanha intensiva por meios de comunicação e que conta com mesmo que o governo não diga façam isso, mas a própria atitude, os discursos estimulam que esses grupos possam atuar com cada vez mais liberdade nos territórios. Isso sem contar a política intensiva do governo de armamento da população, que, na verdade, não é armamento da população, mas são de alguns grupos, porque nenhum brasileiro, como hoje o governo Bolsonaro quer permitir, tem condições de comprar um fuzil de 45, 50 mil reais, né? Ou mesmo. E aí é uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, que a irmã do presidente, a irmã do ministro do Meio Ambiente, ela é integrante de uma das maiores empresas de venda de armas. A irmã do presidente do ministro do Meio Ambiente. Então, quer dizer, essa é a situação que nós nos encontramos. Por quê? E isso faz com que as comunidades fiquem cada vez mais temerosas por conta das ações violentas que vêm sendo praticadas. Isso do ponto de vista dessa atuação ilegal. Mas, ao mesmo tempo, o governo, e aí não é apenas o governo federal, mas os governos estaduais e os governos municipais, juntos, vem desenvolvendo o completo desmantelamento da Constituição aprovada em 1988, que era a chamada Constituição Cidadã, e as políticas sociais e ambientais. Então, você tem diversas situações hoje em que o parlamento está desenvolvendo um processo de desconstrução de direitos, afetando principalmente povos indígenas e comunidades tradicionais. Por quê? Porque, para este bloco de poder que está à frente do Estado brasileiro hoje, povos indígenas, comunidades tradicionais, mas existem outros segmentos, mas esses dois em particular, hoje são considerados inimigos do Estado.
e que, de alguma forma, precisam ser derrotados, ou através da coação, da violência, ou através da cooptação, e, ao mesmo tempo, desmantelando toda a legislação brasileira para permitir que empresas entrem em terras indígenas, que são as mais bem preservadas, entrem em terras de comunidades tradicionais, para poder expandir o plantio da soja, do dendê, a exploração de madeira, a possibilidade da instalação de grandes empreendimentos como hidrelétricas, hidrovias, estradas. Então, você tem esse conjunto de ações sendo desenvolvidas e estimuladas pelo Estado. Daí, Marek, que a sua pergunta ela traz um grau de complexidade muito grande para nós. Por quê? Porque hoje nós não lutamos contra uma empresa, contra um segmento, contra um governo, contra um político. Nós lutamos contra um bloco de poder extremamente articulado, do plano local até o plano internacional, com grande, porque aí estão no meio bancos nacionais e internacionais, grandes empresas nacionais e transnacionais, diversos estados nacionais. Você tem a mídia corporativa que desenvolve uma intensa campanha contra esses povos. Você tem o parlamento, você tem parcela significativa do judiciário, ou seja, desenvolver a luta social no Brasil e na Amazônia, em particular, é muito mais difícil, porque você está diante desse bloco de poder com grande capacidade de pressão e com grande capacidade de fazer com que os seus interesses prevaleçam. Mesmo assim, eu, particularmente, acho que, no Brasil, um segmento social que tem a estratégia mais sofisticada de resistência hoje, do meu ponto de vista, são os indígenas. Porque os indígenas conseguiram articular uma série de modalidades de forma de resistência. Eles, por exemplo, há algum tempo já, os índios, sem que ninguém dissesse a eles, eles começaram um processo que eu chamo de urbanização das suas lutas. O que é isso? É trazer as lutas dos povos indígenas para dentro das cidades, dos espaços urbanos. Porque o que não aparece no espaço urbano, o que não aparece na mídia, não existe para a sociedade. E eles compreenderam isso. Então, aí na região da Daniela, isso é muito comum, os indígenas irem para a cidade de Altamira para fazer as suas ações, suas mobilizações, ocupar espaços públicos, fechar estradas e desenvolver uma série de ações. Então, a urbanização da luta, trazer a luta indígena, a luta dos povos quilombolas, povos tradicionais para dentro da cidade, é uma estratégia que hoje está sendo realizada por esses grupos. Outra coisa que, para mim, mostra a sofisticação desse processo de resistência é a capacidade deles de atuar em diferentes escalas. Hoje, os povos indígenas, como o Mundurucula, na região da Daniela, eles são capazes de fazer a mobilização local, mas, ao mesmo tempo, ocupar Brasília para pressionar o Supremo Tribunal Federal contra determinados projetos de lei que ferem a Constituição, mas, ao mesmo tempo, participar de fóruns internacionais, como a COP, como reuniões com o Parlamento Europeu, como reuniões da ONU, em seus diversos segmentos. Ou seja, os indígenas e os povos tradicionais, mas os indígenas principalmente, eles adquiriram essa capacidade de atuar em diferentes escalas. E, numa sociedade globalizada, isso é fundamental, porque só a resistência local não é possível fazer frente a todo esse processo, a esse modelo de destruição. Então, além disso, esses grupos estão participando ativamente da ocupação de espaços de poder. Nas últimas eleições municipais que ocorreram o ano passado, vários indígenas se elegeram, vereadores, vereadoras, prefeituras, ou seja, e agora, no ano que vem, muito provavelmente, mais indígenas vão se candidatar ao parlamento, para disputar cadeiras no parlamento. Então, essa participação política partidária mesmo, essa ocupação de espaço de poder,
tem sido algo que eles vêm desenvolvendo com grande sabedoria. E, ao mesmo tempo, uma coisa que vem sendo realizada, a própria Daniela ela é a prova viva disso, é a entrada desses segmentos, por exemplo, nas universidades. Hoje você tem cada vez mais uma grande quantidade de indígenas se formando em direito, para defender os seus povos, defender a sua cultura, dentro também dos espaços dos estados, professores. Agora mesmo, esta semana, o primeiro professor indígena de direito foi concursado aqui na Universidade Federal do Pará. Então, também estão fazendo essa estratégia de ocupação desses espaços, fazer a disputa de narrativa dentro do espaço acadêmico. Bem, não vou me alongar, mas para dizer que é uma estratégia sofisticada em andamento e que ela faz parte dessa resistência, que tem muitos problemas, mas aí a gente pode refletir ao longo desse debate. Vielen Dank, Guilherme. Auf deine Ausführung komme ich nachher Muito noch. obrigado, Guilherme. Eu vou voltar sobre o seu ponto. Agora, talvez gostaria de voltar com Daniela com uma breve pergunta. Tem coisas que você gostaria de juntar sobre o que falou Guilherme acerca da organização da resistência, como as pessoas atuam, como as pessoas se organizam baseado na sua experiência? Então, o Guilherme fez uma região do Xingu. Assim, a gente tem vivenciado muito esses grandes projetos, mas uma coisa muito interessante é essa capacidade de organização que ainda nós temos, né? Os povos e as populações. Por exemplo, hoje a gente tem aqui a criação do primeiro Conselho de Ribeirinhos do Médio Xingu, né? Conselho dos Ribeirinhos, que é o primeiro conselho na história da construção de barragens, né? Então, o empreendimento tirou as pessoas, os ribeirinhos, das suas terras, e hoje o empreendedor Belo Monte está sendo obrigado a voltar essas pessoas para morarem na beira do Rio Xingu. Eu acho que é um exemplo muito significativo nessa luta, né? Assim como a potência e a resistência das mulheres, né, que são protagonistas, né, dessas conquistas. E é isso, assim, uma coisa que eu quero enfatizar de novo é que, nesse contexto da pandemia, a gente observou que essas facções criminosas, essas milícias que esse governo trouxe para nosso território, elas não ficaram de quarentena, elas ficaram no território ameaçando os povos tradicionais, ameaçando, né, articulando a instalação de grandes projetos, né? A gente tem observado uma briga muito grande interna entre os povos indígenas, né, por conta desses grandes projetos, mas também tem essa questão da resistência que é muito forte, né? E, infelizmente, assim, são muitos projetos, né? A gente hoje vivencia os impactos sociais e ambientais e climáticos de Belo Monte. A gente mal conseguiu resolver todos esses problemas e já estamos sendo ameaçados com mais um projeto de construção, que é a possível instalação da mineradora canadense aqui na região da Volta Grande do Xingu, né? Então, o nosso principal desafio é esse, né? Primeiro é tirar o Bolsonaro. Eu acho que é o desafio de todos nós e ter mesmo essa incidência política no campo internacional, né? Que a gente tem observado que tanto o Bolsonaro como o governo estadual, municipal, eles têm recuado quando se tem uma pressão social, quando se tem uma pressão, principalmente no campo internacional.
falando muito rápido, será? Okay. Nee, alles gut. Vielen Dank. Não, tudo bem. Ich möchte noch mal, es war ja auch schon kurz die Rede davon. Daniela, eu quero outra vez falar, vocês já falaram um pouco sobre a COP, Thomas, também a forma de ver a COP são diferentes, alguns dizem que foi só blá blá blá. O que você diz, qual é a seu bilhão da COP, olhando para o Brasil, mas também para Brasil e depois talvez de novo Daniela, mas primeiro Thomas. Bewertungen, die es gab, Kohleausstieg oder nicht, dafür gab es genug zu lesen in deutschen Zeitungen. Ich will vielleicht auf 2 oder 3 Punkte kurz eingehen. Das eine war, es war eine gewisse Überraschung, dass diese Glasgow-Deklaration über Wälder, Forest Declaration, dass... Para mim foi uma grande surpresa que a declaração sobre as florestas, que foi firmado assim. So, ich glaube, ich auf den inaktiven... Já está resolvido. Eu tinha... Genau, jetzt passt es, glaube ich. Dann musst du noch mal anfangen. Ja, ich will jetzt vielleicht nur auf ein paar, 2, 3 Punkte kurz eingehen. Somente vou mencionar alguns pontos. Para mim foi uma surpresa que o governo Bolsonaro assinou a declaração sobre as florestas, a última, que foi na conferência de Nova York, no 2016. Se eu não me engano, não foi assinado pelo Brasil. E, bom, muitas pessoas viram isso como uma concessão, talvez até um retrocesso do governo do Bolsonaro, essa força, mas depois, muitos artigos na Alemanha e também nós tentamos de pautar isso, que o governo não é crível, esse governo do Bolsonaro, que uma coisa assinada pelo esse governo não tem nenhum valor, porque não tem nenhuma amostra de como colocar em prática essas ideias. E isso é importante de compartilhar aqui. Não tem possibilidades de confiar e cooperar com esse governo do Bolsonaro. É muito importante sempre pautar isso. Não é só que o governo não faz nada, bem ao contrário, e Daniela já está falando sobre isso, e Guilherme também. Esse governo tem tudo um arsenal de medidas para lutar em contra dos defensores da floresta da Amazônia e estão apoiando abertamente o roubo de territórios e que logo reforçam mais a deflorestação, desmatamento. Então, esse governo não tem nenhuma credibilidade, esse governo, e isso só uma coisa mais. Depois de Glasgow, Bolsonaro foi para a Itália e logo viajou para Catar e frente a uns investidores estava falando de novo que a Amazônia nunca poderia pegar fogo porque é uma floresta, e então repetindo essas besteiras que já tinha falado antes, e ele não tem credibilidade. De qualquer forma, os planos assim também estão reforçados pelos pactos que se estão fazendo aqui na Europa também, com o Mercosul, que poderiam reforçar estes desmatamentos. Então tem uma responsabilidade aqui também. O segundo ponto que eu gostaria de tocar é que os povos indígenas fizeram uma muito boa intervenção, se colocaram nas sombras Bolsonaro, 7-1 contra o governo do Bolsonaro, sem dúvida, mas, pelo outro lado, a percepção na Alemanha enfocou também muito sobre os povos indígenas. Isso tem boas razões. Pelo outro lado, também
a diversidade dos atores sociais na Amazônia se perdem um pouquinho. Aqui em Belém, na semana passada, teve uma delegação dos quilombolas, aqui em Belém, junto com outras, e é muito importante que essa diversidade de atores se percebe também. Tem mais que povos indígenas, tem os ribeirinhos que Daniela já mencionou, e isso são coisas que tem que explicar mais na Alemanha, fazer novos contatos e dialogar realmente com essa diversidade de atores que tem na Amazônia, que vão muito além do setor indígena, que são importantes, claro, mas também tem conflitos com outros grupos atores e importante. E meu último e terceiro ponto, e que também para nós internacionalmente é muito importante, sempre se diz na COP não se fez o suficiente, se faltam as ambições, se falta mais acordos realmente, como se sempre fosse o mais, seria a grande pergunta. Sempre se diz na COP não se faz o suficiente. Isso é a narrativa que sempre achamos, mas nessa narrativa não estamos vendo que estão se acordando também coisas problemáticas e são coisas complexas. O artigo 6, por exemplo, bom, para votar, o artigo 6 foi uma das grandes metas para acordar isso, e estamos falando aqui do comércio internacional do carbono dióxido e CO2, e isso é um resultado muito ruim da COP, porque foi aprovado esse artigo 6, tem dois grandes problemas, porque bom, trata de certificações do comércio internacional do CO2, e significa que atores aqui no norte podem pagar para ter menos responsabilidade, apoiando projetos no sul, sim, mas acho que vale a pena falar sobre isso. E o segundo problema é que também tem créditos antigas, créditos CO2 estão se vendendo ou fazendo como negócios com velhos bilhões de CO2, e acho que no pronto futuro vamos ver o debate do CO2 para a região amazônica, que antes conhecíamos sob o label da RED, RED, e COP vai fortalecer isso. Os defensores desse comércio internacional do CO2 estavam muito felizes com esse resultado, porque estão vendo que tem uma boa perspectiva para essa troca de CO2, e temos que reflexionar muito o que significa isso para os povos indígenas da região amazônica. Muito bem, muito obrigado, Thomas. Vamos perguntar a Daniela. O que você achou da COP em Glasgow, dessa conferência? Você também acha, como Thomas, que ela não foi lá aquela vitória, ela foi mais um fracasso? Como é que você avalia o respaldo da COP do Brasil? As pessoas no Brasil tomaram nota daquilo que aconteceu? O que acharam da COP 26 em Glasgow? Então, foi notável assim a importância da participação das populações indígenas, sobretudo as mulheres indígenas, tiveram um protagonismo muito importante, né, na COP, algo que me deixou muito contente enquanto mulher, né, enquanto pertencente aqui da Amazônia. Mas, infelizmente, a gente não acredita muito nos encaminhamentos, a gente não acredita no governo Bolsonaro, no governo de falácias, mas uma coisa que a gente sente muita falta é de envolver outros atores sociais nesses debates, né?
Porque, por exemplo, não tem como falar de justiça climática sem envolver, envolver as populações, por exemplo, que moram nas periferias do país, né? Por exemplo, a gente mora aqui em Altamira, e é uma região que está na Amazônia, que é da Amazônia, e que tem outros atores, né? Tem ribeirinhos, tem moradores da cidade, que também são ribeirinhos, né? Indígenas, pescadores. Então, não tem como ter sucesso se a gente não envolve essa diversidade de atores sociais, sobretudo as mulheres, que são as mais impactadas com a emergência climática. E a gente tem esse grande desafio, assim, porque a gente observa que esse debate climático é um debate ainda muito elitizado, né? Um debate muito de poucas pessoas, né? Que não tem um envolvimento assim, de negros, de mulheres, de indígenas. Ainda é um debate muito que ainda precisa ser popularizado, né? Nas regiões, né? Eu ainda vejo assim, né? Porque é difícil a gente defender uma pauta se a gente não entende o sentimento de pertencimento, né? Quando a gente não se sente pertencente, a gente não defende. Então, tem muita gente ainda que não entendeu que a gente está vivendo uma emergência climática, né? Mesmo sofrendo tudo, essa questão da seca do rio, da ausência das chuvas, as pessoas não conseguem ainda assimilar isso, né? E isso tem a ver também com essa questão da educação, né? Que a educação, ela nunca teve como, né, na prioridade a questão ambiental. Muito pelo contrário, é esquecida, né? A gente mora, por exemplo, na Amazônia e a gente só estuda a Amazônia no Dia da Amazônia, no 5 de setembro, né? E a Amazônia, hoje, ela é central para o debate climático, né? Uma coisa que a Eliane Brum fala, que esse conceito de Amazônia centro do mundo. A gente precisa deslocar o que é centro, o que é periferia. A gente não está na periferia, a gente está no centro do mundo, né? Altamira é o centro do mundo. As favelas são o centro do mundo, entende? Então, a gente precisa deslocar o que é centro e o que é periferia para entender. Não tem como ter sucesso num debate tão importante sem que nós não participemos, sem que nossas vozes sejam envolvidas de fato nesse debate. Então, a gente precisa avançar muito para esse debate. Como debater uma questão tão importante num lugar que hoje não é considerado o centro do mundo. Não sei se vocês estão entendendo. É isso. Vielen Dank, Daniela. Muito obrigado, Daniela. São ideias muito boas que você nos trouxe, que você nos traz, aliás, incluir, criar um sentido de pertencimento. Guilherme, o que você achou da COP26 em Glasgow? O que as pessoas no Brasil sentiram? Como essas notícias chegaram ao Brasil? Foram vários os atores que apareceram na COP, sociedade civil, governo. O que a população brasileira, a sociedade brasileira, como ela recebeu essas notícias da COP26 em Glasgow? Bem, do ponto de vista do governo brasileiro, o governo brasileiro foi ausente, praticamente ausente da COP, né? O presidente foi lá, depois foi fazer turismo pelo interior da Itália. O Brasil, como Estado nacional, teve uma participação vergonhosa nos debates da COP. Quando você tem um ministro do meio ambiente que afirma durante a COP que os lugares onde tem floresta, onde se concentra pobreza, é isso que eu estava dizendo no início, é o discurso que estimula ações criminosas. É o discurso que favorece os grupos criminosos interessados na exploração predatória da Amazônia. Porque quando uma autoridade do Estado brasileiro diz que ter floresta significa ter pobreza, então
A mensagem que ele está passando é: para o desenvolvimento é preciso te matar, que é o discurso de todo o governo, de todo o governo. Nós estamos, no Brasil e a Amazônia em particular, nós estamos no centro de uma disputa geopolítica muito profunda, que é os Estados Unidos e a China. Porque os Estados Unidos sempre teve o controle, as empresas estadunidenses sempre tiveram grande presença aqui na nossa região. Quando eu falo nossa região, eu falo da Pan-Amazônia. Mas agora a China, nos últimos anos, tem se tornado o principal parceiro comercial de todos os países sul-americanos, e da Pan-Amazônia isso é visível. Eu tive oportunidade de, há uns 3 anos atrás, ir ao Equador, e quando eu cheguei no aeroporto, do aeroporto até a cidade é um caminho distante. Durante todo o trajeto do carro, eu vi bandeiras equatorianas e chinesas em todo o caminho, pregadas nos postes, né, de iluminação pública, em todo o caminho. Uma semana antes, tinha ido uma delegação do alto comando chinês lá para negociar projetos de exploração em diversas áreas, petróleo e tudo mais. E a sociedade civil do Equador fazia diversas denúncias, entre elas o uso de trabalho escravo em empreendimentos chineses, o completo desmantelamento da legislação trabalhista para poder garantir que as empresas chinesas se instalassem, o desmantelamento da legislação ambiental para favorecer a instalação dessas empresas. Então, nós estamos, como a Daniela falou, nós estamos no centro da disputa geopolítica mundial, ela está aqui na Pan-Amazônia, e de uma maneira muito crua, muito dura, porque esses grupos estão disputando, privatizando as áreas e com o apoio dos governos nacional e dos governos locais. Eu não sei se... eu vou dar um exemplo para que vocês entendam como isso se dá num plano local, essa participação. E aí eu vou ligar com a COP. Hoje, nós temos, aí na Alemanha deve ter os planos diretores, os planos que estabelecem como devem se organizar os municípios, as municipalidades, ao longo dos anos. Então, nós temos aqui também planos diretores municipais, que definem como vai ser a política pública para o município, para a organização do espaço municipal durante muitos anos. Pois bem, nós estamos passando, 10 anos depois, por um processo de revisão desses planos diretores. O que é que está acontecendo na Amazônia? Os prefeitos e as câmaras de vereadores estão utilizando esse processo dos planos diretores para rever todas as áreas coletivas. Então, por exemplo, existem terras que são de comunidades tradicionais próximas à cidade. O que é que as prefeituras estão fazendo? Tentando passar na legislação que essas áreas coletivas, que hoje são consideradas áreas rurais, que elas passem a ser áreas urbanas. Por que isso? Porque se essas áreas deixarem de ser coletivas e rurais e passem a ser consideradas no plano do município como áreas urbanas, a prefeitura pode fazer a titulação individual daqueles territórios, ou seja, os territórios deixam de ser coletivos e preservados e eles passam a ter titulação individual. Para quê? Para que essas terras entrem nos mercados, para que, principalmente, as grandes empresas possam se apropriar dessas terras. Então, isso está acontecendo em larga escala na Amazônia e privatizando, principalmente, as áreas próximas dos grandes rios. E aqui na Amazônia, nós temos comunidades que têm 200 anos de existência, comunidades que ainda hoje, 200 anos de existência, eu sei que para os europeus isso não é muito, porque tem aí comunidades com 500 anos, mas nós temos comunidades com 200 anos que agora, por conta disso, estão sendo pressionadas a saírem para a instalação de portos e uma série de outros
de outra infraestrutura logística para garantir a exportação de produtos primários do Brasil. E aí, junto com isso, você tem, de outro lado, toda uma estratégia que eu chamo de matematização do meio ambiente, porque o único objetivo é criar equações que possam mensurar o que antes era intangível. Então, quanto vale o ar, quanto vale o carbono, quanto vale a floresta em pé, quanto vale a tonelada do carbono e por aí vai. Então, nós estamos passando por um processo em que tudo vira cálculo porque cálculo no sentido de você colocar e criar diversas modalidades de investimentos para que ofereçam oportunidade de lucro. Então, a financiarização da natureza, que o Thomas já escreveu sobre isso, é algo que está acontecendo efetivamente. E a COP e os caminhos da COP, do meu ponto de vista, essa parte oficial, foi toda para facilitar e para expandir a possibilidade de negócios com as crises climática e ambiental. Então, criar oportunidade de negócio. E, junto a isso, vender a ideia para a sociedade de que a solução para a crise climática e a crise ambiental ela passa pela tecnologia. Então, são soluções tecnológicas que vão efetivamente impedir que haja um aprofundamento dos problemas climático e ambiental. Então, se vende todo dia essa ideia para a sociedade. Só que temos vários problemas decorrentes disso. Primeiro, que países da periferia, como o Brasil, não controlam a tecnologia. Quem controla a tecnologia é a Europa, é o Japão, é os Estados Unidos e a China, em algumas áreas. São eles que controlam as tecnologias. Nós não controlamos a tecnologia, ou seja, está se criando mais uma forma de dependência ainda maior, e essa dependência tecnológica, mas no sentido de isso gerar mais oportunidade de negócio. E aí nós não podemos deixar de falar que esse, por exemplo, é o caminho da bioengenharia. O que é que a bioengenharia está fazendo hoje? É criando modelos matemáticos, criando modelos para poder garantir que, com alto investimento em bilhões de dólares, se possa produzir algas para fazer captura de carbono, se possa levar para o espaço determinados componentes para refletir a luz do sol, as mais mirabolantes alternativas possíveis. Ou seja, se tenta levar à sociedade a ideia de que a alternativa é pela tecnologia, mas nós sabemos que a alternativa é pela política. É a política e as decisões políticas que vão decidir os rumos que nós vamos tomar. E as decisões políticas da COP, em essência, foram para transformar e continuar aprofundando as crises climática e ambiental como oportunidade de negócio, como oportunidade de investimentos, como oportunidade de lucro. E aí tem muita coisa que a gente precisa debater sobre isso. Um exemplo de uma coisa que nós, aqui do Brasil, a região da Daniela, os indígenas têm debatido muito isso, vários outros povos indígenas da região, organizações não governamentais, nós temos de debater, por exemplo, o papel das bolsas de valores. Porque as bolsas de valores, a região da Daniela é rica em ouro. E esse ouro, a terra dos Yanomami, está sendo invadida por garimpeiros que exploram toneladas e toneladas de ouro anualmente. Esse ouro ilegal, que foi obtido de maneira criminosa, mas eles entram nas bolsas de valores e são negociados dentro das bolsas de valores. E nas bolsas de valores do mundo inteiro, a Bolsa de Valores de São Paulo, na do Rio de Janeiro, mas também a de Berlim, assim como a de Tóquio, assim como a de Nova York. Ou seja, nós temos um processo em que o mercado, mesmo que fale da chamada responsabilidade empresarial, continua, pegando esse exemplo específico do ouro, negociando tranquilamente um ouro que é retirado de terra indígena, como a dos Yanomami, e que está matando crianças. A semana passada, 2 crianças morreram afogadas em terra Yanomami
porque as dragas que fazem todo o trabalho de remover o rio para procurar ouro sugaram essas crianças que estavam nadando, estavam se divertindo. Elas foram sugadas por esses maquinários. É isso. Mas as bolsas de valores continuam negociando. Isso nos coloca, mais uma vez, a tarefa e a responsabilidade de como nós vamos nos constituir ou aprofundar essa nossa ação em rede. Porque um caso como esse, mas existem vários outros, não dependem só da sociedade civil brasileira. Elas dependem também dessa articulação com os europeus, com os estadunidenses, com os japoneses e tal, tudo mais. Porque, pegando esse exemplo do ouro, está circulando livremente. Aí, os que têm dinheiro estão comprando brinco de ouro, estão comprando anel, estão comprando cordão, tirado dessa forma criminosa de terras indígenas da Pan-Amazônia, entendeu? Então, a COP, para mim, não trouxe nada além do que se confirmar como uma grande oportunidade de negócio para aqueles que já ganham muito dinheiro. Agora, teve um aspecto positivo, que é a mobilização da sociedade civil é crescente, e o envolvimento da juventude e dos movimentos de mulheres são os movimentos que, efetivamente, juntamente com os indígenas e povos tradicionais, são os movimentos que estão na ponta de lança da resistência no mundo inteiro. E na Amazônia, isso não é diferente. Mulheres, povos tradicionais, juventude e povos indígenas, são eles que efetivamente fazem a resistência e apontam alternativa. A COP, o evento oficial, não me trouxe nenhuma esperança de que, curto, médio prazo, vai haver uma mudança significativa, ainda mais com a postura que teve o governo brasileiro. Muito bem, muito obrigado, Guilherme, pela avaliação, pela análise e pelas explicações. Eu passaria a palavra outra vez ao Thomas. Guilherme já traçou um panorama. O que podemos fazer? O que nós podemos fazer? Temos a COP oficial, temos os eventos paralelos das ONGs, da sociedade civil. O que nós, juntos, podemos fazer aqui na Alemanha, junto com os nossos parceiros no Brasil? O que podemos fazer? Quais são as ações que cabem a nós? Quais os eixos em que vamos atuar? Ora, muitos eixos em que podemos agir e atuar. Primeiro, nós somos responsáveis e podemos apoiar a sociedade brasileira, a sociedade civil no Brasil. A luta decisiva no momento é garantir que o governo Bolsonaro seja relegado à história, que seja coisa do passado a partir de 2022. Há muitos que se preocupam com conflitos armados instigados por Bolsonaro. Muitos temem que ele convoque as armas, os militares ou as milícias. Então, daqui a 10, 11 meses, tudo será decidido. Por isso, é necessário apoiar os nossos amigos e parceiros, a sociedade civil, as ONGs, as organizações de atingidos, a ASW, Ação Mundo Solidário, vários grupos ligados à igreja ou não apoiam as organizações sociais, os movimentos sociais brasileiros. Para virar essa página, para encerrar esse capítulo do Bolsonaro. Por um lado, fortalecimento da sociedade civil e dos atores comprometidos com a causa. A ASW e outras organizações defendem essa ideia e atuam nessa linha. Segundo elemento, que é muito importante para nós, é avaliar criteriosamente o envolvimento de atores alemães. Governo, empresas, indústria, capital, a ver o que as empresas alemãs fazem no Brasil.
Os acionistas críticos aqui na Alemanha são uma associação que passa o pente fino nas empresas. O Cristiano Rousseau, FDCL, Centro de Pesquisa Chile, América Latina, sabem o que acontece nessas empresas. E colocamos o dedo na ferida quando essas empresas investem no Brasil. Eu lembro de seguradoras alemãs que investiram em Belo Monte e de outros atores. Nós sempre convidamos militantes brasileiros para falar nas assembleias dos acionistas. Empresas é um lado, políticos e governo é outro. O que o governo faz no momento não nos convence. Poderia ser mais incisiva a postura, já que eles não cooperam mais com o Ministério do Meio Ambiente, como o Ministério do Meio Ambiente no Brasil, agora a cooperação vai em direção ao MAPA, o Ministério da Agricultura, e isso não é, bom, não é um caminho, você cooperar com o MAPA. Não é o único ministério que não tem a ver com as loucuras do Bolsonaro, faz parte do mesmo, é farinha do mesmo saco, ou seja, além disso, há pessoas, bom, tem pessoas que acham aqui no governo alemão que o MAPA ainda tem a cabeça no lugar. Ou Freitas, bom, esse agribusiness no Brasil, o que ele significa para o Brasil é algo que deve ser divulgado. O governo Bolsonaro do Brasil ganha muito com a agricultura, com o agribusiness, e os projetos de infraestrutura que vão ser realizados ou já foram projetados para os próximos tempos, Tapajós, por exemplo, Tapajós, Altamira, a construção da Ferrogrão, da ferrovia Ferrogrão, a invasão das terras indígenas por garimpeiros, muitos são os projetos de mineração, aí os alemães e as empresas europeias têm que ser acompanhadas e criticamente avaliadas se elas participam dessas atrocidades ou não. Mercado de carbono, outra questão importante, a cooperação alemã, cooperação para o desenvolvimento, não pode de forma alguma apoiar projetos de compensação. Para nossos objetivos climáticos, é fundamental que o pessoal do Norte não compre terras ou créditos no Brasil para compensar seus pecados aqui no Norte. Isso tem que ser muito claro, você não pode fazer o bem lá no Brasil para compensar os pecados de emissão cometidos aqui no Norte. Então, são várias as possibilidades e oportunidades. E acredito, e essa é a grande vantagem, nós conhecemos atores, ativistas, movimentos sociais, ONGs, organizações de atingidos, indígenas, demarcação das terras e muitas possibilidades em que nós podemos apoiar a luta dessas populações, desses setores da sociedade civil. Muito obrigado. Muito obrigado, Thomas, por essas dicas ou essas pistas que você traçou, atividades concretas que podemos realizar. É muito importante que a gente tenha em mente quais as prioridades nossas. Outra vez a pergunta da Daniela. O que deveria ser feito pela comunidade internacional, na cooperação internacional, para apoiar a sociedade civil? Para dar respaldo, para fortalecê-la? Quais são os tópicos, os temas que nós na Alemanha e vocês no Brasil deveríamos escolher para a nossa cooperação para fazer frente aos problemas? O que podemos fazer? Então, acho que a gente pode fazer muita coisa, né? O Thomas já deu alguns caminhos que eu comungo deles, e, sobretudo, pressionar os governos, né? Pressionar as empresas que estão instaladas do Norte a não apoiar projetos destrutivos, exemplo de Belo Monte e exemplo da mineradora canadense que quer se instalar aqui na região da Volta Grande do Xingu. Essas empresas que estão no Norte, os governos eles precisam entender
que ao apoiar um projeto, um grande empreendimento, esse empreendimento ele vai gerar impactos irreversíveis na vida das pessoas, sobretudo das populações tradicionais, dos povos indígenas, das mulheres e das crianças, né? E olhar para a gente não como um lugar de pobreza, mas como um lugar de potência, né? Nós estamos num lugar de muita potência, né? Aqui, potência humana, potência do que tem dos recursos ambientais, né? Dessa riqueza que se tem. Então, olhar com esse olhar de potência, nós somos potência, e nós também, aqui, quando a gente luta contra um projeto de instalação de uma represa, a gente luta contra um projeto de instalação de uma mineradora, a gente não está lutando só por nós. A gente entende que é uma luta coletiva, uma luta pela humanidade. Então, por exemplo, se essa mineradora canadense se instalar na região da Volta Grande do Xingu, não é só nós aqui, né, mais um impacto. O mundo todo vai sofrer esse impacto. Os nossos rios, eles são patrimônios da humanidade, é um patrimônio nosso, a gente tem que cuidar. A gente está vivendo a emergência climática. Se a gente não se mobilizar enquanto comunidade internacional, a gente está botando em risco também a nossa espécie, botando em risco as futuras gerações. Eu penso muito nisso. O que a gente vai deixar para as crianças, para quem vem depois de nós, né? Eu tenho uma menina, eu sou jovem, mas eu tenho uma menina de 2 anos, a Maria Clara, e eu sei que ela já nasceu para lutar, porque isso não tem muita opção. Tem que lutar para garantir a sobrevivência dela, de quem vem depois, porque quem já esteve aqui, quem passou por aqui já fez muito mal ao meio ambiente, né, as pessoas. A gente precisa pensar nas futuras gerações e cobrar mesmo dessas empresas que não se instalem, que conheçam a realidade, saber se esse empreendimento ele vai impactar a vida de indígenas, de crianças, de mulheres, né? De conhecer mesmo. Não se pode instalar um grande projeto sem conhecer o território, principalmente sem ouvir as pessoas que moram nele, né? Porque esses projetos que são apoiados por empresas transnacionais, por governos, eles violam os direitos humanos, eles estão violando os direitos humanos, eles estão desapropriando a dignidade das pessoas. Então, é sobre isso, é sobre a vida. Então, acho que a comunidade internacional tem esse papel fundamental de cobrança e também de apoiar as organizações da sociedade civil, né, que tem se rebelado contra esses modelos destrutivos. Foi falado aí do protagonismo das mulheres, das juventudes, é um público que tem se mobilizado, que a gente está aqui, a gente não está contra esse desenvolvimento que ele fala, a gente está aqui com propostas, a gente tem propostas de sustentável, a gente tem propostas de envolvimento mesmo, né? A gente aqui, a gente não fala mais desenvolvimento, a gente fala envolvimento, e envolver todo mundo nesse processo, né? A gente tem propostas, a gente precisa só de apoio, né? Porque se você for perguntar lá para o ribeirinho o que ele precisa para fortalecer a sua produção, ele vai saber dizer. Se perguntar para o indígena, ele vai saber dizer. Se você perguntar para um grupo de mulheres, ela vai saber dizer, né? Então, é ter um envolvimento, né? Um envolvimento da comunidade, sobretudo aqueles que são impactados, e ter essa cobrança da comunidade internacional sobre não se instalar num território sem conhecer as pessoas e sem ouvir principalmente quem vai ser impactado por esses projetos. É isso. Muito obrigado, Daniela. Talvez outro ponto para nosso público, se vocês têm perguntas a nossos convidados, por favor, podem escrever também as suas perguntas no chat das perguntas, e
respostas e essas vamos incluir nos últimos 30 minutos de nosso evento. Por favor, fazem as suas perguntas, vamos fazer. E, Guilherme, uma pergunta de mim, vindo para frente, Thomas também falou já disso, o próximo ano são eleições no Brasil. Thomas falou também que para nós na Alemanha, como sociedade civil alemã, é uma situação onde precisamos de nós ativar, de atuar para apoiar as contrapartes no Brasil, mas também para criar pressão ao governo na Alemanha de como vai se relacionar com o governo do Brasil, as suas representantes. A minha pergunta para você, como você acha as eleições no Brasil próximo ano? Tem esperança para que as coisas vão se mudar? Claro, é um pouco como olhando pela bola mágica de cristal, mas o que você diz? Bem, as eleições no Brasil são daqui a 11 meses, né? Tem muita coisa. O que é o quadro que se apresenta hoje? De um lado, Bolsonaro tem tido uma perda de popularidade muito grande, né? Então, o índice de rejeição dele está entre 50% e 60%. Né? Então, em várias pesquisas apontam essa dificuldade dele. Por outro lado, o Lula com um apoio expressivo, mas, ao mesmo tempo, você vê os grandes grupos de comunicação já numa estratégia acirrada de não permitir que o Lula se eleja. Então, para que vocês tenham uma ideia, essa viagem que o Lula está fazendo pela Europa, passou agora pela Alemanha, a grande mídia, a mídia comercial, simplesmente não falou absolutamente nada sobre isso, porque para as grandes empresas, grandes corporações de comunicação no Brasil, elas já consideram o Lula como se fosse um morto, ou seja, não se fala de morto. Ele simplesmente não existe para a mídia corporativa, a não ser que quando tem algum problema em que queiram usar esse problema para fazer um ataque ao PT e ao Lula, aí ele aparece. Mas, fora isso, ele é ignorado completamente. É como se ele não existisse. Então, isso continua, que é levado, porque os grandes grupos de comunicação no Brasil, eu não sei como é na Alemanha, mas aqui não são empresas, são partidos políticos. Os grupos de comunicação são partidos políticos. Muitos agora vinculados a determinadas igrejas, principalmente evangélicos, mas também tem muitos canais. Se você liga a televisão no Brasil, você vai ver naquelas TVs que são as TVs comerciais, canal aberto, você vai ver uma grande quantidade de canais de televisão vinculados a igrejas. Então, isso no Brasil proliferou. Fora isso, grande quantidade de rádios, né? Rádios locais, nacionais, vinculadas à igreja. Os grupos de extrema-direita hoje têm controle de vários grupos de comunicação. Então, isso tudo vai ser ativado durante as eleições. Tudo vai ser ativado. Porque hoje, muitos os membros dessas igrejas atuam como partido político, direcionando para onde que os integrantes, os fiéis, votem e devem votar. Então, eles são muito fortes, poderosos nessa capacidade de mobilização e de influência do voto. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração, porque eles fazem campanha acirrada contra qualquer perspectiva progressista, popular ou de esquerda. Então, esses setores, em particular os evangélicos, dado esse poder que eles adquiriram no país, eles têm capacidade de movimentação e de mobilização a partir das bases.
Então, é por isso que eu não me empolgo muito quando aparece o Lula com 50%, 60% de apoio, porque ainda tem muita coisa. Ele vai continuar enfrentando essa mídia corporativa, que atua como partido, e as igrejas, diversas igrejas que também, através da fé, se constituíram em partidos políticos com interesses muito vinculados aos pensamentos de direita e extrema-direita no Brasil. Então, não vai ser fácil. Por outro lado, esses setores conservadores têm buscado uma chamada terceira via, porque até hoje os candidatos em disputa são o Lula e o Bolsonaro. Só que uma parte da direita não aceita mais o Bolsonaro e faz de tudo para procurar uma terceira via, mas eles estão com muita dificuldade, porque eles têm apostado em vários nomes e agora estão apostando, uma parte está apostando no Sérgio Moro, que foi justamente o ministro da Justiça que mandou prender o Lula. Só que todas as ilegalidades cometidas durante o julgamento do Lula estão vindo à tona, porque o juiz ele não atuou só como juiz, ele atuou como juiz, como promotor e como estimulador de diversas ilegalidades jurídicas, criminosas, que agora estão vindo à tona. Então, ele é muito frágil como candidato, como pessoa, como público, mas tem o poder, por exemplo, ao que tudo indica, o apoio da Globo, que é o principal grupo de comunicação do país. Então, logicamente, ela vai fazer a campanha dele para que ele se torne mais popular. Mas é uma incógnita, porque, do ponto de vista da expressão pública, ele é muito fraco, e, além do que, ele acabou, como ele era do governo Bolsonaro e rompeu com o Bolsonaro, então esses setores de extrema-direita têm entrado num conflito aberto pelas redes sociais e mesmo as vias de fato, né, de brigas, disputas muito violentas, porque os apoiadores do Bolsonaro chamam o Moro de traidor e os apoiadores do Moro chamam o Bolsonaro de traidor. Então, há uma disputa muito grande desse setor, ou seja, essa terceira via ainda não se viabilizou e nem sabemos se vai se viabilizar. O fato é que, na conjuntura atual, no momento, o que apresenta é essas duas candidaturas, Lula e Bolsonaro, o Lula com maior apoio na população, mas alguns desses fatores que eu falei vão ter muita influência, não dá para dizer que o Lula vai se eleger. Muito provavelmente ele vai tentar atrair alguém desse bloco mais conservador, para poder dividir mais esse bloco, para poder ver se ganha no primeiro turno. Então, a caminhada do Lula, eu acho que, pelo menos o que ele tem feito até agora, é para tentar atrair alguém representativo desse setor conservador, não de extrema-direita, mas um setor mais vinculado a esse liberalismo econômico, essas coisas todas, para poder vir compor a chapa com ele, para ver se ele amplia essa margem favorável que ele tem hoje. Agora, eu acho que, além disso, essas eleições elas vão ser muito importantes para os movimentos sociais, porque os movimentos sociais precisam hoje ter uma maior representação, principalmente no Congresso Nacional. Não somente, mas no Congresso Nacional é fundamental. É muito desfavorável para nós. Hoje nós temos porque, na verdade, você não tem... o Congresso Nacional é uma representação dos setores mais ricos da sociedade. Você tem a bancada que a gente chama a bancada da bala, que são a bancada que é comprometida com a liberalização das armas, a venda de armas em massa, e que desenvolvem todo um lobby, uma ação para aprovar leis que liberem armas para a população. Você tem a bancada da mineração, a bancada do agronegócio, a bancada do setor de saúde, ou seja, das grandes empresas. E hoje, nós, do campo popular, democrático, nós temos uma representação muito pequena. Então, nós temos o desafio de ampliar essa representação e, dentro dessa ampliação, ampliar a presença de mulheres, indígenas e quilombolas, negros, dentro dessa representação. É um desafio. Hoje, por exemplo, nós temos aqui a experiência que a gente chama de mandatos coletivos, né? Cada vez isso está se popularizando, em que
pessoas em vez de lançar um candidato, são vários candidatos em torno de um mandato. E isso tem ganhado força. Já as 2 últimas eleições, nós vimos mandatos de mulheres, né? Inclusive tem lá em Pernambuco tem, né, um grupo de mulheres que exerce de forma coletiva um mandato. Já tivemos experiência de jovens se lançando assim, mandatos coletivos. Então, eu acho que essa vai ser uma experiência que vai crescer o ano que vem. Esse agrupamento de jovens, mulheres, negros, indígenas que se juntam para tentar exercer um mandato coletivo. E isso pode potencializar a eleição de representação dos movimentos sociais lá dentro. Agora, não vai ser fácil, não, as cartas não estão dadas, os militares, até agora, não apresentaram força para dar um golpe, não apresentaram força, estão divididos, uma ala rompeu com o Bolsonaro, está apoiando o Moro, né? Então, alguns militares de alta patente estão apoiando o Moro, vão fazer o Moro de soldados. Então, tenente para baixo, principalmente sargento para baixo, o Bolsonaro tem muita influência, muita influência. O que o Bolsonaro sempre tentou fazer ao longo desses anos foi rachar os militares, atrair a baixa patente e juntando os militares de baixa patente das Forças Armadas com os policiais civis e militares, né, que são um grande contingente. E, com isso, tentar montar um grande braço armado no Brasil. Isso sempre foi o objetivo do Bolsonaro, criar um braço armado no Brasil. De um lado, liberando armas, os setores ligados a ele para que possam poder se armar contra os movimentos sociais, provocar a divisão entre os militares das Forças Armadas, atraindo para o lado dele a baixa patente e atrair todo a grande contingente da Polícia Militar e Civil, que são alguns dos mais violadores de direitos humanos no Brasil, e armados. Então, esse sempre foi o objetivo do Bolsonaro, mas ele não conseguiu até aqui. Então, não se pode prever com fidelidade se isso não vai acontecer, mas hoje não estão dadas as condições para um golpe militar. Hoje não tem essa condição. Vielen Dank, Guilherme. Muito bem, muito obrigado, Guilherme, pela avaliação que compartilhou conosco. Olha, é uma longa jornada que temos pela frente, não é? Muito trabalho que nos aguarda e muitas lutas que temos pela frente. Aqui na Alemanha a situação nossa confortável comparada com a de vocês, é óbvio que não se compara à situação de quem enfrenta a luta diretamente. Eu abriria agora para perguntas e respostas. A Amélie, ela vai nos apresentar 2 perguntas. Muito bem, recebemos 2 perguntas. A primeira eu gostaria de apresentar. A Daniela, ela gostaria... Não, a Catarina gostaria... Muito obrigado aos palestrantes e às palestrantes que nos deram a sua visão, apresentaram a sua visão. A Catarina, ela pergunta o seguinte: prezada Daniela, prezado Guilherme, muito obrigado por compartilhar conosco a experiência e o conhecimento de vocês. Vocês veem oportunidade de apoio da parte da União Europeia para resolver essa tensão criada pela China e os Estados Unidos, aquela nova bipolaridade na competição pela importância econômica na região, na Amazônia? Daniela, será que a União Europeia pode fazer algo para amenizar a tensão existente entre China e Estados Unidos, que querem passar a mão na Amazônia? Primeiro, Guilherme, porque parece que a Daniela caiu fora da reunião por enquanto.
Guilherme, o que você acha? A União Europeia tem o que fazer para se opor à bipolaridade? Eu acho que tem algumas coisas que é possível. Por exemplo, vocês, europeus, vocês têm grande poder no Banco Mundial. Vocês têm os cargos mais relevantes na estrutura do Banco Mundial, são compartilhados pelos europeus. No entanto, o Banco Mundial, em que pese todo o discurso de sustentabilidade e tal, essa coisa toda, mas ainda vem apoiando estratégias, se não hoje mudou um pouco, não são tantos os projetos apoiados diretamente, pelo menos na Amazônia brasileira, pelo Banco Mundial, que são grande fonte de destruição, mas o Banco Mundial continua sendo, como sempre foi, um grande formulador de estratégias, e essa, para mim, é uma das maiores importâncias dele, mais do que financiador, é um grande cérebro para garantir a expansão do capital aqui na região. E continua montando essas estratégias que favorecem as empresas destruidoras e tal, tudo mais. Eu acho que isso é uma questão que deveria ser debatida. O que é que a União Europeia pode fazer dentro do Banco Mundial para não permitir que políticas que levem ao avanço da exploração e da expropriação dos povos dos territórios protegidos, que isso vá adiante? Acho que isso é uma questão que os europeus precisam se colocar e atuar dentro do Banco Mundial para que isso não ocorra. Vocês também são partes, mesmo que não com grande parte das ações, mas a mesma coisa com relação ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, nessa questão financeira, tem muita coisa para fazer. Tem aquilo que eu falei com relação a bolsas de valores. Não dá para que os investimentos, para que os produtos extraídos de forma criminosa sejam negociados nas bolsas de valores de Berlim, de Milão e tal, tudo mais, tranquilamente. É preciso desenvolver formas de impedir que isto ocorra, mas não só em relação ao ouro. Existem vários outros, o agronegócio, que é que tem grande participação no mercado de capitais, na bolsa de valores. Então, algumas questões relacionadas à circulação desse recurso financeiro que passa pela bolsa de valores, que vocês europeus poderiam atuar para impedir que negócios com mercadorias de origem criminosa pudessem circular livremente. Isso é uma outra coisa. Outra coisa, aumentar a capacidade de fiscalização, tanto aí na Europa, como apoiar ações de fiscalização aqui. Não é possível que madeira retirada de forma criminosa ainda chegue nos portos da Holanda, que é um grande distribuidor aí na Europa. Não tem como que madeira saia. Então, há um problema aqui, então precisa de apoio, até mesmo para os governos, para que eles aumentem sua capacidade de fiscalização, mas alguma coisa está errada na Europa, porque continua chegando nos portos, nos aeroportos, então tem uma coisa errada também aí. Então, isso é uma questão que precisa ser trabalhada. Outra coisa, é preciso a gente dialogar cada vez mais com a população, para que vocês tenham uma ideia. Nesses 3 anos do governo Bolsonaro, vai finalizar agora o 3º ano, já foram aprovadas no Brasil mais de 400 permissões de uso de novos agrotóxicos, inclusive agrotóxicos banidos na Europa. Eu mesmo, nós fizemos uma pesquisa junto com uma organização não governamental daqui do Brasil e envolvido pesquisadores da universidade. Nós identificamos aqui em comunidades quilombolas, aqui próximas de Belém, onde a região onde nasceu a esposa do Thomas, em que foram identificados agrotóxicos, contaminação de recursos hídricos, das águas e tal, tudo mais, que é um agrotóxico proibido em 60 países, em vários países da Europa, continua sendo utilizado aqui normalmente na produção do dendê, entendeu? Vocês, europeus, que são grandes consumidores da soja brasileira, vocês estão sendo envenenados tanto quanto nós, porque são mais de 400 novos tipos de agrotóxicos liberados para uso no Brasil. E muitos desses agrotóxicos vocês já proibiram na Europa. Não, vocês não usam mais, dado
que vocês já confirmaram o alto grau de periculosidade, de perigo desses agrotóxicos, desses produtos químicos, para a saúde humana e animal e para a contaminação do meio ambiente. Mesmo assim, vocês continuam consumindo, porque no Brasil está liberado. E o farelo da soja continua sendo vendido para a Europa para alimentar porcos, que muitos europeus consomem. Então, é preciso identificar as empresas e os processos produtivos que cometem ilegalidades ou que desenvolvem ações predatórias ou que violam direitos humanos e não permitir o acesso desses grupos a financiamentos e a recursos da Europa. E, ao mesmo tempo, esses produtos que é comprovado que têm origem criminosa ou têm origem, os processos são esses de contaminação e tal, tudo mais, ou que violam os direitos humanos, que esses produtos não possam entrar na Europa. Porque não é o discurso de direito humano que vai fazer com que essas empresas mudem seus processos produtivos, suas ilegalidades. Aqui no Brasil, a gente diz que o órgão mais sensível desses setores é o bolso, não é o coração. Então, esse tipo de coisa, vocês, europeus, podem fazer, assim como nós temos muitas responsabilidades, nós, sociedade civil brasileira, sociedade civil da Amazônia, temos muita coisa por fazer, mas muitas dessas coisas também elas só vão ser efetivas se do outro lado também esteja sendo feito, como essa questão do aumento da fiscalização, o boicote a produtos de empresas que violam direitos humanos ou que promovem a destruição da natureza. E essa questão da Bolsa de Valores é uma questão que a gente tem que colocar nas nossas agendas. E, fora isso, para finalizar, além, sim, dessa participação, vocês, europeus, são muito fortes no interior das instituições multilaterais, a Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vocês são muito fortes, são grandes acionistas, vocês têm um papel a cumprir lá dentro, porque tem poder para isso. Então, são questões que a gente precisa, num diálogo com vocês, estabelecer estratégias comuns, conjuntas, que a gente pode desenvolver. E outra coisa que eu acho muito importante é que assim, essa experiência da cobra aí na Alemanha, eu acho que a gente deveria avançar para poder levar essa experiência para outros lugares, porque é um momento muito importante, onde a sociedade civil daqui fala diretamente, vocês oportunizam para a gente a possibilidade de falar com amplos setores da sociedade alemã. Agora, a gente teria que ver como avança também, ou para outros países, ou mesmo dentro da Alemanha. Eu acho que o fortalecimento da cobra, dessa experiência, a produção de conhecimento conjunto, nós e vocês, porque a gente precisa fazer uma coisa que a gente tem levantado muito aqui, a disputa de narrativa. Nós precisamos disputar narrativa com esses setores envolvidos em processo de destruição. Então, nós precisamos disputar, e aí nós podemos produzir conhecimentos, lançar publicações, pesquisas, uma série de coisas nessa área que também é importante para nós e que seria possível desenvolver conjuntamente com vocês. Isso são algumas das questões, além de outras que poderia citar. Vielen, vielen Dank, Guilherme. Das war eine sehr ausführliche und sehr wichtige Botschaft, glaube ich, für uns hier in der EU. Leider hat gerade Probleme mit dem Internet, versucht sich aber weiterhin dazu zu schalten. Wir hoffen natürlich, dass es noch irgendwie funktioniert. Deswegen würde ich jetzt in der Zwischenzeit auf die zweite Frage eingehen und diese an Thomas richten. Von Johannes Holz vom katholischen Personaldienst Agiamondo, der uns hier von einem Beispiel erzählt, von einem brasilianischen Juristen in einem Programm der Vermittlung von Fachkräften. Desculpa, eu não estou tendo a tradução.
Oh, es gibt ein Problem bei der Übersetzung. Vamos agora ver o Johannes. O Johannes fez uma pergunta que eu vou dirigir ao Thomas. Agora sim? Muito bem. Okay. Dann O Johannes, ele pergunta o seguinte, ele vem do serviço de pessoal da Igreja Católica. Daniela, ela não tem como responder no momento, já que ela não consegue se conectar. A segunda pergunta do Johannes Holz, Agiamondo, ele gostaria de dizer o seguinte: 3 anos, Felipe, um brasileiro e advogado, esteve na FIAN, aqui na Alemanha, FIAN Internacional. Ele acredita que precisamos de mais cooperantes da Amazônia que trabalhem conosco e contribuam para a articulação de movimentos da juventude, mulheres, indígenas e povos tradicionais. Cooperando com pessoas especializadas no Brasil que venham trabalhar conosco aqui, a gente poderia fortalecer essa cooperação, essa articulação. Quem está disposto a organizar programas de intercâmbio de especialistas, de militantes e técnicos? Muito bem. O Johannes citou o nome do Felipe, foi uma experiência perfeita e muito oportuna, que muito contribuiu para a articulação aqui na Alemanha. A Cooperação Brasil, o Guilherme já levantou o nome Cobra, é uma articulação de ONGs e grupos de solidariedade, indivíduos de solidariedade da Alemanha, Áustria e Suíça, que agrega comunidades, paróquias, centros de apoio ao desenvolvimento, que organiza uma mesa redonda, uma conferência anual, sempre com participação da sociedade brasileira, sociedade civil brasileira e dos movimentos sociais. Felizmente, no ano passado, tudo foi virtual, esse ano será híbrido, sem viagem de brasileiros, mas de qualquer forma as coisas são complicadas em função da pandemia. A princípio, sim, a articulação é importantíssima, é muito importante a gente contar com pessoas brasileiras que podem contribuir para o trabalho aqui na Alemanha. Agora, às vezes a gente debateu isso com os parceiros brasileiros, você tirar alguém do Brasil que está em plena luta, talvez faça falta às forças que lutam no Brasil. Há uma decisão a ser tomada pelas ONGs e por nossos parceiros brasileiros. Eu acredito que existam muitas pessoas que possam vir trabalhar conosco. Nós ouvimos esse exemplo concreto, FIAN-CPT também teve um intercâmbio com FIAN. São exemplos bem positivos que nos abrem novos horizontes. Talvez a gente possa até ampliar esse intercâmbio de militantes especialistas. Algo a ser debatido, algo a ser refletido. Ora, o Guilherme traçou muito bem as tarefas que temos, os agrotóxicos, pesticidas. Ora, ele falou com muita razão que esses agrotóxicos voltam à nossa mesa. Ao mesmo tempo, a gente sente falta de poder. O Guilherme também falou das narrativas. Os agrotóxicos é algo que encontrou aceitação na população alemã, ou seja, as pessoas ouviram, deram bolas e temos até filmes que foram rodados sobre esse tema, mas a gente não mudou a prática das empresas. A opinião pública, ela se mobiliza, ela é sensibilizada, muitos sabem do problema que existe com os agrotóxicos banidos aqui na Europa, os padrões que existem na Alemanha, que são bem diferentes dos padrões que existem no Brasil. Tudo isso foi feito, isso sim, a BASF, a Bayer e outras dizem, tudo bem, nós cumprimos a legislação brasileira, afinal, se eles autorizam, as condições são diferentes, aí eles que tomaram a decisão que vão autorizar o uso desses pesticidas agrotóxicos, a gente respeita a legislação brasileira, o Brasil é um país sério,
Por isso, não conseguimos avançar nesse debate, nessa contenda, nessa luta com as grandes indústrias químicas da Alemanha. Por um lado, temos a sensibilização, a conscientização, por outro lado, temos o poder político e econômico, esse poderio intocável. Às vezes, não chegamos a sacudi-lo. Talvez um outro governo aqui na Alemanha vá mudar um pouco essa postura, mas sabemos que esse governo também não fará nada a não ser que nós exerçamos pressão. Sem a pressão popular, o governo não faz nada, mesmo sendo um governo de esquerda. Nós já denunciamos e é necessário tomar atitude. Isso não funcionou aqui e não é fácil você forçar um governo a proibir algo, a forçar a barra com a indústria química. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigado também ao Guilherme. Pena que a Daniela não está conosco nesse momento. Ela deve ter problemas de acessar a internet. Ora, não é fácil, ao mesmo tempo eu tenho esperança. A esperança por estarmos aqui reunidos e por descobrir e por saber que a articulação aqui na Europa, na Alemanha, o que fazemos com os nossos parceiros, manifestações, claro que as condições aqui são bem diferentes que no Brasil. Eu gostaria de já agradecer que estiveram conosco. Nós vamos chegar ao final da nossa atividade e ver um pequeno vídeo de uma organização parceira nossa, um coletivo de videomakers dos Munduruku, filmou esse vídeo, um curta de 5 minutos, visualizado, bem mais animado que um debate virtual no Zoom. Nós vamos ver o que acontece e o que deve ser feito com as reivindicações, com as reivindicações que os Munduruku e outros apresentam a nós no Norte Global, clamando por nossa contribuição para que a situação aí melhore. A Mary vai passar o vídeo e depois nós vamos encerrar coletivamente a nossa atividade. Pequena rodada final e aí vamos encerrar o nosso evento. Tempo que eu era jovem, era a floresta vivo, verde. Então a água, na época que eu entendi, era diferente, era verde, né? Nós, quando era jovem, a gente de frecha. Eu, como jovem, vejo como tudo mudou desde a época do meu pai. Não conseguimos mais ver o peixe que antigamente era flechado, porque o rio está totalmente sujo. No momento que começaram essas atividades de garimpo, a cor da água mudou. Hoje em dia, o que a gente mais vê é o desmatamento descontrolado na Amazônia. As queimadas estão destruindo tudo. Cada vez que aumenta a desmatação, a gente vê a mudança climática também. Está tudo mudado, o clima está descontrolado, o rio está cada vez mais secando. E mesmo com esse governo, ele fala que ele não vai demarcar nem 1 centímetro de terra, né? Com isso, as invasões estão entrando, com a fala do presidente Bolsonaro. Os grandes ameaças que nós vemos hoje, que são hidrelétrica, né?
O ferro-grão é tanto as atividades garimpeira, né? Madeireiro, sojeiro, né? Os fazendeiros, criadores, né? E aí quem estão sofrendo, quem quer cuidar do meio ambiente, né? Que somos nós, somos protetor da floresta e a gente não está dando conta de preservar essa floresta. E a floresta, ela é importante para o nosso futuro e é importante para os animais que vivem dentro da casa dela. Nós percebemos que a floresta, ela é a vida de todos nós, do ser humano. Ela salva a vida da humanidade, é por isso que nós temos muito respeito com a floresta. Existimos e resistimos protegendo a Amazônia. Estamos fazendo a nossa parte. E vocês? Não é só nós, povos indígenas, que dependemos da Amazônia. Você também depende. Venha fazer parte dessa luta. Ja, vielen Dank, Amelie. Ich finde, der Film macht... Então, muito obrigado, Amelie. Eu acho que o filme mostra de novo algo que já falou Daniela, que tem que trocar a perspectiva entre centro e periferia. Se imaginar que a Amazônia deve ficar no centro para as soluções e também para as metodologias. Estamos chegando ao final de nosso evento. Eu agradeço a nossos convidados, Guilherme Carvalho, muito obrigado que você estava aqui com a gente. Thomas Fato, muito obrigado também. Daniela Silva, agora aparentemente voltou, obrigado para participar. Que bom que chegou de volta. Também quero falar obrigado para a Amelie e Sophie para a preparação desse evento e também os intérpretes, os tradutores para a boa tradução. Isso é sempre um bom ponto. E, bom, Daniela, obrigado por ficar de novo e obrigado também para o engajamento global e o nosso Ministério de Desenvolvimento, a BNZ, que apoiaram esse evento. De novo também recomendo a nossa página web, onde vão poder ouvir uma gravação de nosso evento e também o vídeo que acabamos de ver. Então, obrigado de novo para todos, saúde para todos e uma boa tarde, boa noite. Vou ficar um tempinho mais aqui, mas já abraço. podem ser esse espaço virtual. Tchau, Guilherme. Tchau. Tchau, Daniela. Thomas. Um abração. Foi um prazer ver Daniela, vocês beijo. aqui. Tchau, tchau. Tchau.